Obrigado, time do louvor. Glória a Deus. Como está, gente? Está bem? Ninguém fala comigo que existe frio em Minas Gerais, gente. Eu achava que era muito calor aqui. Glória a Deus que levou uma jaqueta. Mas glória a Deus para a vida de vocês. Pode sentar. E uma grande honra para estar com vocês essa manhã. Quem foi abençoado nos últimos 2 dias? Muito bom. E está muito gostoso estar com vocês. Conheceu vocês mais, né? Rogério, Guilherme, sua família. E uma bênção para estar com vocês. Eu quero orar, como eu sempre orar, né? Eu gosto dessa maneira de oração. E vamos orar juntos. Senhor, quero pedir para você, Pai, coloque uma bolha de proteção sobre nós, nesse lugar. Senhor, nós convidar seu sangue, Jesus, para derramar em cima dessa bolha. E nós declaramos, Pai, essa manhã que você vai fazer algo especial, sobrenatural ao nosso meio. Nós convidar seus anjos, Senhor, para vir dentro dessa bolha com a gente. E se existe alguma coisa, Espírito Santo, que não é de você, dentro dessa bolha, nós declaramos que essa vai embora agora, com seu poder e com a fogo do Espírito Santo. Senhor, ministrar para nossos corações essa manhã, uma maneira somente você pode fazer, e nós dar toda honra e glória a você, no nome de Jesus, amém e amém. Amém. Bom, gente, quando o pastor falou comigo que hoje de manhã vai ser mais uma mensagem para os líderes, né, para as pessoas nessa casa e as pessoas que, né, está liderando gente ou vai liderar pessoas, etc. Eu tenho uma mensagem que eu quero compartilhar com você, que está baseado uma maneira que o Senhor me curou, e está algo que cada um de nós precisamos consertar as coisas no nosso coração. Por quê? Porque a maneira que eu vivi, a maneira que eu relacionar com os outros, a maneira que eu faço tudo na minha vida, está através do filtro da minha bagagem, o filtro das coisas que eu já vivi até agora. Então, se eu não curar essas áreas do meu coração, eu vai sempre liderar a gente através da minha dor, vai sempre interagir com as pessoas através da minha dor. E não somente isso, eu vai interagir com Deus através disso também. Então, essa manhã nós vamos falar sobre encontrando Deus em nossa dor. Porque a gente precisa realmente encontrar Deus nesse lugar. E na verdade Jesus vem para curar nós, Ele vem para motivos específicos. Mas eu descobri que nós somente vai com Deus tão longe da maneira que nós somos curados. Não sei para vocês, que vocês leem sobre avivalistas, leem sobre as pessoas que foram antes da gente. Muitos deles, eles não terminou bem. Tem um livro chamado Os Generais de Deus, sobre vários avivalistas. E o livro é esse tamanho assim, bem grande, que falando sobre as vidas desses homens e mulheres que fez muitas coisas incríveis para Deus. Eles mostraram o reino de Deus, fez tudo, transformou as nações. Mas muitos deles não terminou bem. Sabe por quê? Porque eles nunca consertou os problemas do coração, os problemas da alma. E eu sei que cada um de nós carrega os dons, cada um de nós conseguimos ministrar para Deus, mas algumas vezes a pessoa mais perigosa no mundo não é uma pessoa que tem o dom, talento, ou caráter, habilidade. É uma pessoa que não tem caráter, uma pessoa que não curou as coisas dentro do coração. Eu quero pedir para vocês, abrem sua Bíblia. Vamos ler aqui em Lucas 4, começando no versículo 18. Porque se a gente não está completamente curada, nós vamos sempre buscar algo para mascarar nossa dor. Se você está fazendo notas, pode escrever isso aí, é bom. Se você não está completamente curada, você vai sempre buscar algo para mascarar seu dor. Vamos ler aqui. Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Muito bom. Jesus
quando ele foi, né, batizado e tudo, ele saiu, né, foi no deserto, e quando ele voltou, ele começando a pregar, né, ele começando com cheio de poder do Espírito Santo em Nazaré, né, Nazaré é Nazareno, né, mesmo nome. Então ele vem para cá, né, Nazareno, e ele começou, né, ele falou: o Espírito Santo está sobre mim. Por quê? Porque ele me enviou para pregar para os pobres, e ele me enviou para, minha versão em inglês, curar as pessoas que têm um coração quebrado, proclamar liberdade para as pessoas que estão cativo, e dar as pessoas que eram cego de novo a habilidade para eles conseguirem ver. E último aqui ele falou para colocar em liberdade tudo que está oprimido. Então, em inglês tem várias palavras que saem igual em português, mas aqui é cura, liberta e liberdade, né? Então Jesus, ele trouxe cura, ele trouxe para nós se sentir liberta e para nós viver em liberdade. Por conta disso, nos últimos dias eu estava muito falando sobre essa liberdade, que nós precisamos estar com liberdade. Por quê? Uma pessoa que está curada, ela vive em liberdade. Ela não está vivendo com as opiniões das pessoas do seu redor, ela está vivendo com a liberdade da própria identidade, está vivendo com a afirmação de Deus Pai, não esperando a afirmação dos outros. Liberdade significa que eu não somente liberta das minhas dores do passado, mas eu estou liberta de minha própria vida. Eu estou liberto para viver, eu estou liberto das suas opiniões, não importa o que as pessoas estão fazendo, eu não estou com medo, não estou motivado com isso. Muitas vezes em nossas vidas, nossa liderança, nós somos motivados através de medo, as coisas que a gente fazia. Vamos lá, se tem alguns pais ou mães aqui nesse lugar, algumas decisões que a gente tomar era tomado em medo. Por quê? Nós não queremos nosso filho ou filha faz alguma coisa. Então, a gente, né, por conta do medo, a gente sabendo o que vai acontecer, se ele colocou a mão em cima do forno, a gente fala: para, não faz. Mas por que, papai? Não faz. Porque a gente sabe o resultado que ele vai fazer, vai gerar uma coisa ruim. Então, nossa reação está dentro do medo. Meu Deus! E aí a gente tem uma reação, talvez, de responder no amor. Em relação disso, a gente, algumas vezes, liderar com gente também, na igreja, em nossas lideranças, a gente faz as coisas dessa forma. Por quê? Porque a gente tem medo de alguma coisa estar errado, uma bagunça ser feito e tudo lá. Mas quando nós somos curados, a gente consegue ver a diferença entre as pessoas e nós, o nosso coração, na forma que a gente faz tudo lá, e a gente consegue identificar tudo disso. Quando nossas emoções, nossa alma está bem, as coisas ao nosso redor estão bem. Alguém já percebeu isso em sua vida? Quando você está bem, parece que as coisas estão andando bem. A maneira que você virar tudo loucura na sua vida, tudo bagunçado e tudo lá, o que aconteceu? As coisas começando a crescer bagunçada. E aí você começando a gritar com sua esposa, e aí chegar no trabalho, gritar com todo mundo, né? Chegando na igreja, alguém fala para o Senhor, para o Senhor, né? Vai lá. Né? E aí a coisa está bagunçada. Por quê? Porque nossos corações não estão bem. E essa é uma coisa muito linda, porque o Jesus, ele fala para pregar o evangelho para os pobres, né? Gente, eu algumas vezes achou que nós pensar nessa forma errada, a gente pensar sobre dinheiro, que só, né, pobreza significa que você não tem dinheiro. Mas pobreza, na verdade, é pecado. Pobreza vem através de pecado, que pessoas sofreu porque eles não somente não têm dinheiro, mas eles não sabem como liderar com a própria vida. Eles não sabem como liderar com as coisas, as situações. E pobreza é um resultado de pecado. O que aconteceu? As pessoas não somente é pobre em finanças, ele está pobre em mentalidade. Ele está pobre em emoções, ele está pobre... Imagina, né? Não sei para vocês, mas quando eu era do mundo, não era da igreja, quando eu estava fugindo de Deus para 10 anos, eu vivi para mim, para o momento, para daquilo, coisa que eu quero viver na hora. Eu não guardava dinheiro, eu não investia em nada, eu não pensei sobre amanhã, por quê? Amanhã posso morrer. Então hoje eu vou aproveitar, vou fazer tudo que eu quero fazer. O que sente bem, o que me sente bem, faz isso, será que eu vou sentir bem? Eu vou fazer. Só que o resultado de todas essas escolhas era do quê?
o próximo dia acordou mal. O próximo dia tem problemas no meu relacionamento por conta de tudo que eu fiz o dia anterior. A resultado que eu senti, como eu sabendo que eu estava fazendo as coisas erradas. Então, eu acordou mal, eu estava muito ruim. E quando a gente, falando sobre pobreza, não está falando sobre dinheiro, está falando sobre emoções, falando sobre a mentalidade, porque esse pecado gerar em nós escolhas erradas. E essas escolhas geram mais pecado, mais problemas e mais pobreza em nossas vidas. Então, no reino de Deus, quando Jesus vem, Ele vem não somente para dar a bênção de dinheiro para nós. E, na verdade, essa é uma das formas que Deus abençoar a gente, mas existe coisas nesse mundo que você não pode comprar. Alguém aqui foi no mercado e comprou paz? Alguém tem uma loja aqui que vende paz? Porque se tem, eu vou lá e tentar meu melhor com meu cartão 10 vezes, não sei, mas eu vou pegar, porque o paz é uma coisa muito caro, não é? Paz é uma coisa que você não pode comprar. Não tem como, você precisa fazer escolhas em sua vida para realmente viver em paz. Você precisa confiar em Deus para viver em paz. Paz é uma coisa que você não pode comprar. Não pode ser você tem dinheiro ou não consegue comprar paz. É uma coisa que você precisa fortalecer, cultivar em sua vida. Existem muitas coisas que dinheiro não pode comprar. E as bênçãos de Deus vêm através de saúde. Sabe que tem pessoas muito ricas que estão morrendo de câncer. Está gastando todo o dinheiro que eles têm sobre isso. Uma outra riqueza que a gente não pensar ou prestar atenção é o tempo. Já pensou sobre isso? Se você tem 20 anos de idade, gente, você tem mais do que 2 bilhões segundos em sua vida ainda. 2 bilhões. Se você tem mais que 50, você tem menos de 1 bilhão. Ou seja, se você tem o juventude, você é rico. Você tem a tempo que as pessoas que estão morrendo hoje, se eles conseguem dar todo o dinheiro que eles têm para ganhar sua juventude, eles vão trocar na hora. O cara mais rico do mundo, eu acho que o Warren Buffett, alguma cara lá nos Estados Unidos, ele tem todo o dinheiro que ele quer, mas ele não tem tempo. Ele está 94, 95 anos de idade hoje. O parceiro dele morreu ano passado. Ele com certeza vai trocar todo o dinheiro que ele tem para sua juventude. E você está abençoado com o tempo, está abençoado com isso. Olha só essa comunidade, essa igreja aqui. Você está abençoado com alguma coisa que muitas pessoas não têm. Eu não estou falando somente sobre infraestrutura, eu estou falando sobre 30 anos de fidelidade aqui. Anos, décadas das pessoas sendo fiel aqui nessa cidade, construindo um legado que a gente aqui somos parte disso. Uma riqueza que dinheiro não consegue comprar. Uma bênção de Deus que alguma pessoa, ou pioneiros, abriu o caminho para nós. Estamos aqui hoje. Então, existem muitas coisas que Deus está abençoando a gente e nós estamos achando que está faltando as outras coisas. Nós precisamos dessa perspectiva, porque o Evangelho, ele trouxe as bênçãos e riquezas das nossas vidas, que não é somente dinheiro. A gente está focado muito nisso. Mas a reino de Deus, o Evangelho, é para criar as novas mentalidades, de uma maneira que a gente pensar como os céus. Como a gente pensar como resolver situações da mesma forma que Jesus vai resolver. Por exemplo, não existe situações sem esperança. Só pessoas sem esperança. Não importa qual que é a situação que você está vivendo hoje, com certeza eu posso mostrar para você alguém na Bíblia ou alguém na história da igreja que estava passando uma coisa pior do que seu, que Deus resolveu, que Deus restaurou. Eu postei uma coisa essa manhã na minha Instagram, eu sempre postar os frases, encorajamento e tudo lá. Um dos pastores lá na Bethel, ele fala isso: quando você anda com Deus, a dor nunca é sem propósito, ela sempre carrega redenção. Quando a gente andar com Deus, as dores das nossas vidas, eles não é por um acaso, existe uma coisa que Deus consegue recuperar nossas vidas e usar isso para uma grande bênção para outra pessoa, uma forma que restaurar a vida de alguém. O nosso dor até tem um propósito, quando a gente está alinhado com Deus. Mas o que aconteceu? O nosso problema dentro da igreja, algumas vezes, e a forma que a gente liderar com as coisas aqui, está igual ou até pior do que lá. Alguém aqui já teve um problema com o irmão da igreja, que você fala: nossa, você está pior do que uma pessoa que não conhece Cristo. Alguém já teve esse sentimento, pensamento?
Terrível isso, né? Mas a Bíblia fala, por exemplo, tem uma versículo, eu não sei de onde exatamente, mas fala sobre os homens, né? Os pais, os maridos. Eu acho que o apóstolo Paulo fala isso. Ele fala, se você não cuidar sua própria família, você é pior do que alguém que não conhece Jesus. É muito forte isso, não é? Porque ele está falando, você agora é uma seguidora de Cristo. Você é o pai de seus filhos, você é o marido de sua esposa. Você precisa entender que a sua responsabilidade não está aqui no mais. Você está carregando, né, o reino de Deus. Você está entendendo sobre Deus Pai, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. E você está empoderado para ser uma melhor pai, empoderado para ser melhor esposa, empoderado para viver uma forma diferente. Não precisa ser uma crente para entender que você precisa cuidar da sua família. Então, se você não está cuidando da sua família, você está pior do que eles. E o apóstolo Paulo, algumas vezes a gente pensa sobre financeiro, né? Mas ele está falando cuidar em todos os aspectos, corpo, alma e espírito. Gente, muitas vezes nós não recebemos do nosso pai a maneira para cuidar nossos filhos, nossa esposa, porque a gente nunca teve um exemplo. Mas depois de a gente tornar um cristão, a gente tem um livro cheio de exemplos que não tem mais uma desculpa. Mas meu pai, ele não mostrou amor para mim. Tá bom, mas agora você tem Deus Pai. Então agora você tem uma nova família. Agora a maneira que você precisa curar, você precisa aprender, você precisa avançar. Por quê? Porque não tem mais desculpa. A Bíblia até fala isso. Mais entendimento que você tem, mais responsabilidade vai ser levado para você. Eu sou pastor. Gente, tem coisas que eu posso fazer que não é pecado, que não é ruim. Mas eu sei que eu sou uma líder. Então eu não faço por quê? Se eu fazer em pouco, as pessoas que eu liderar vai achar que eles têm liberdade para fazer em muito. Então eu tenho a maior responsabilidade hoje para viver a evangelho, para viver com os valores e para viver com as coisas dessa forma. Por quê? Porque as pessoas vão me seguir. Ele vai seguir o que eu estou fazendo. Eles não vão fazer o que eu falo, eles vão fazer o que eu faço. E esse é o maior problema para nós como líderes, porque é difícil. É difícil para estar com essa responsabilidade. Mas Jesus, ele vem para trouxe boas notícias para os pobres, pessoas que estão pobres em alma, em coração e tudo, também financeiro, etc. Né? Pobre não somente financeiro, mas a gente já falou bastante sobre isso. Ele também vem para quê? Para curar as pessoas que têm um coração quebrado. Por quê? Gente, pecado quebra nossos corações. Vocês concordam com isso? Eu lembrei quando eu estava do mundo, eu estava vivendo daquela função, né? Bebida, festa, guerra, tudo. Eu vou falar mais sobre isso depois. Mas, gente, meu coração era tão... Eu tenho um coração muito, muito mole até hoje. E quando eu estava vivendo no mundo, assim, matou meu próprio coração. Vou falar a verdade. Eu falei, não aguento mais essa sensibilidade, eu quero matar meu coração. Eu tentei todas as coisas possíveis para matar meu coração, porque eu estava cansado de sentir tanta dor, tantas coisas, tantas ansiedades, tanta depressão, tanto relacionamentos quebrados, tantas coisas que eu falo, melhor que meu coração morreu assim. Então eu fiz coisas erradas especificamente para tentando tirar a sensibilidade do meu próprio coração através de pecados. Mas sabe uma coisa? Não funciona. Não trouxe nada bom para mim. Na verdade, só piorou as coisas. Por quê? Deus, ele criou o nosso coração com a coisa mais preciosa que a gente tem. Você tem seu coração, né? Sua alma, quem você é, a coisa que o inimigo quer. Ele quer os seus desejos, ele quer o seu coração. Quando a gente fala sobre coração, a gente está falando sobre nossos mind, will and emotions. Como eu falo isso em português? Mind, will and emotions. Vamos falar com o pastor Google para ajudar aqui. Meu tradutor de esposa não está aqui hoje. Mind, will e emotions. Aqui, ó. Mente, vontade e emoções. Quando a gente fala sobre o nosso coração. Então, a mente, a vontade e as emoções. Então, o inimigo, ele quer a sua mente, ele quer a sua vontade e ele quer as suas emoções. Ele quer roubar isso. Esse é o que ele quer. Né?
A gente vai falar sobre Davi aqui um pouco, mas Davi fala com Deus, né? Criar em mim um novo coração. Ele não estava falando sobre a coração física, né? Senhor, troca meu coração, eu quero um coração como um cavalo. Não. Ele estava falando, eu preciso de uma nova mente, uma nova vontade, eu preciso lidar melhor com as minhas emoções. Por quê? Porque ele já sabia que ele deixa tudo errado lá. Então, é pecado para a gente, ele trouxe dor para nós, ele quebrar nossos corações, e Jesus vem para restaurar e curar nossos corações. Próximo aqui, proclamar liberdade para as pessoas que estão cativas. O que pecado traz para nós? As correntes. Os correntes que eu está travado dentro de uma prisão, eu estou cativo. Alguém aqui já teve uma situação que você, mesmo que você quer, não conseguir vencer? Mesmo que você forçou, mesmo que você se jejuou, mesmo que você fez tudo daquela função quase fala azeitona, né? Imagina, né? Orando para as azeitonas em sua casa, não, azeite em sua casa com água, tudo está fazendo tudo para ser liberto, só que você ainda continuando pecando no negócio lá. Por quê? Porque você é cativo disso. Era uma coisa que teve poder sobre ti, alguma coisa que estava uma corrente para ti. E Jesus, ele vem para quê? Para curar a gente e libertar as pessoas que estão cativo de um ciclo de ser quebrado em sua vida. O ciclo da família, da codependência, o ciclo da família de ser como uma cativo. Sabe uma coisa, hoje, eu sou mais brasileiro do que o americano, né? Eu estou virando, só que o feijão no arroz ainda está crescendo no minha gosto para isso, tá? E tem outro aqui, tutu, como chama? Tutu. Eu não comi ainda esse tutu, mas imagina que logo vai comer. Mas eu sou mais brasileiro hoje do que americano, só que eu fui formado lá nos Estados Unidos, né? Então minha mente ainda está nessa maneira, eu penso nessa forma. Então eu consegui ver a diferença em cultura, né? A gente fala nessa forma para ensinar as pessoas, para eles entenderem, porque para mim é muito claro. Existe cultura brasileira, existe cultura americana, né? O reino de Deus nem é brasileiro, nem é americano. Mas o reino de Deus existe uma cultura também. E eu acho que o reino de Deus está mais baseado em algumas coisas do cultura americana em relação à forma que a gente pensa, a forma que a gente empoderar as pessoas, que nós sabemos que nossas decisões, na nossa mente. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para vocês. Em Brasil a gente fala, eu não posso avançar por quê? Que é uma lista, né? O governo, eu não posso fazer isso por conta da minha família, nasceu na cidade errada, na cidade errada, eu não fui educado. Tem uma lista, né? Eu não posso avançar, cresceu porque... Essa lista. Mas, se você pegar mesmo brasileiro, que tem uma lista de tudo, e colocar ele lá nos Estados Unidos, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá e ele vai começando a fazer. Ele vai, com toda força, com tudo, eu vou fazer. Por quê? Porque nesse lugar, existe, dentro da atmosfera, existe tudo lá, esse pensamento que eu posso fazer. Então, o que muda? Claro, uma parte da atmosfera, mas a coisa que muda mais do que as outras coisas é a crença que esse homem ou essa mulher acredita que lá eu posso fazer. Lá a coisa vai dar certo. Então, imagina se você começando a mudar essa aqui no Brasil, em sua cidade. Eu posso fazer. Eu faço jiu-jitsu, uma mulher, né, um dos instrutores lá, uma mulher, né, e ela faz ensinar a gente tudo lá, a gente fala 1, 2, 3, bum, e ela sempre fala, vamos tentar, né, ela mostrou a manobra das pessoas lá, todo mundo, vamos tentar, e a gente bate palma. Todos os dias eu falo, cara, eu não vai tentar, eu vou fazer ou não vai fazer. Eu não estou aqui para tentar, eu estou aqui para aprender, então eu não vou fazer ou não vai fazer. Eu não vai fazer meia boca do negócio lá. Eu vou aprender como fazer ou não vai fazer. Então, a mentalidade de reino não é, se Deus quiser, eu vou tentar. Não, a mentalidade de reino que o Paulo falou, eu posso fazer todas as coisas porque o Cristo me fortalece. Não é, eu vou tentar. Eu vou tentar mostrar Cristo para as pessoas. Eu vou fazer ou não vai fazer.
Então, quando nós estamos cativos, a gente está cativo embaixo dessas crenças. Está embaixo de tudo disso. Eu não posso avançar, não posso ser. O pastor pode fazer. O gringo de fora, o evangelista pode fazer. O profeta pode fazer. Mas eu não tenho educação, eu não tenho tudo, eu não posso fazer. E essa mentalidade deixa a gente cativo. Ou essa forma deixa a gente, né, como um escravo das nossas vidas. Eu vou falar uma coisa aqui, porque para nós, eu e minha esposa, a gente ministra muito nessa maneira de ser uma mentalidade do filho, ou filha, né? Uma mentalidade que está baseado em, tudo está igual, mas órfão, ou escravo, ou pobreza, né? Ou mentalidade de pobreza. E a gente consegue ver a diferença porque uma filha, ele vem para o pai com essa animação, no entendimento que o pai vai dar para ele, né? A Bíblia fala que o nosso pai, ele dá bons presentes para nós. Ele comparar nosso pai celestial como um pai terreno que está mais ou menos bem. Ele fala, até um pai terreno, ele não vai dar um bicho, uma cobra, uma escorpião, né? Ele vai dar as coisas para você. Então imagina seu pai celestial, como ele é tão incrível, como é tão bom o que ele vai entregar para nós. Mas a mentalidade do órfão, do escravo, de pobreza, né? A mentalidade pobre, não está falando sobre dinheiro, gente, está falando sobre mentalidade. O que eles acham? Poxa, eu sou um órfão, eu estou longe do meu pai. O pai, ele não me ama, ele não faz nada bem para mim, porque eu estou querido aqui, eu estou longe dele, então eu não consigo confiar em meu próprio pai. Olha as pessoas lá em Israel. O Deus, ele tirou eles de Israel, e eles começando a andar, né? Só que eles teve uma mentalidade que estava lá ainda no Egito. Eles começando, pensa comigo, imagina, você tem fogo durante a noite que está guiando a sua vida, e você tem fumaça, né, durante o dia que está guiando vocês. Você tem comida, eu não sei, churrasco está caindo dos céus, né? Eu não sei, o feijão no arroz está caindo dos céus, né? E aí as pessoas falam, poxa, está melhor lá, quando eu estou sofrendo, sem banho, sem nada, sem comida, sem, né? Estava melhor lá, por quê? Porque pelo menos eu sabendo que eu vou sofrer aqui. Ou a mentalidade de escravo, a mentalidade do órfão, ele não gosta de liberdade. Porque liberdade trouxe para mim uma coisa que eu preciso tomar as decisões. Eu preciso andar em fé. Eu preciso confiar em Deus. Eu preciso assim. É melhor algumas vezes ficando aqui preso. Porque aqui pelo menos eu sabia que eu tenho uma dona que vai me bater, mas vai dar um pouco de comida para mim. É melhor aqui. Porque eu já sabia o que vai acontecer amanhã. Eu já tenho minha rotina. Mesmo que esteja terrível, minha vida está podre, eu sei que está aqui. Mas, gente, Deus Ele não curou a gente, salvou a gente para ficar aqui. Na verdade, Ele trouxe a boa notícia para tirar a gente da captividade aqui e também daqui. E a parte mais difícil é essa, a gente fala em mundo emocional, o mais difícil lugar é esse 18 inches. Em centímetros vai ser, cara, não sei. Aqui para aqui é 40, né, por aí? Centímetros. O lugar mais difícil para mudar é entre esse espaço aqui, né? Nossa cabeça, nosso coração. Porque nosso coração, algumas vezes, está igual dos escravos lá na Israel. Era mais fácil aqui. Sim, eu sofreu, estava ruim e tudo lá, mas pelo menos eu não precisa ser responsável para a minha vida. Não precisa ser responsável para as coisas, porque isso é tudo, eles fazem tudo para mim. Entende? Mas quando Deus chamou a gente, Ele chamou a gente para sair desse lugar e andar em liberdade e começando não somente liderar a gente, mas liderar nós mesmos, nossas emoções e tudo. Você está junto aqui? E é muito, muito difícil disso, por quê? Porque nossa cultura, a gente tem uma cultura do nosso redor, a gente tem padrões das nossas famílias, a gente tem o que a gente conhecer, a gente, na forma que a gente foi educado, e tudo disso precisa ser transformado. Mas espera aí, o momento que eu começando a ser diferente do que minha família, o que acontece? Eu sou ovelha preta, isso? Negra, ovelha negra, né? Eu sou pessoa diferente. E é difícil para ser pessoa diferente, não é? É mais fácil para ser a pessoa que está tudo junto lá. Mas olha o que acontece.
Olha nossas vidas, o que aconteceu quando a gente só seguia caminho que os outros construíram para nós. Eu não gosto de beber, mas todo mundo está bebendo, então eu não quero ser uma pessoa diferente, estranha aqui, então eu vou beber. Eu não gosto disso, eu não quero alguém usar meu corpo fora do meu casamento, eu quero oferecer meu corpo para Deus, mas eu não quero sentir estranho, porque todo mundo aqui está fazendo isso, então eu não vou seguir o que ele está fazendo. Então, eu estou cativo de cultura. Eu estou cativo de opiniões dos outros. Olha só a maneira que nós somos muito cativos das coisas. Alguém aqui fez uma coisa que você não quer fazer, fez ainda? Até o apóstolo Paulo fala isso, né? As coisas que eu não quero fazer, eu fiz. Mesmo que eu não quero estar fazendo, está fazendo. Por quê? Porque existe alguma coisa dentro da nossa alma que a gente está parada aqui, nesse lugar. Parada nesse espaço que a gente não sabe como fala não para a cultura, não para a nossa família, colocou limites, colocou as coisas lá. Existe também os traumas e tudo que a gente vai falar, que quando essas coisas aconteceu, essa diminuir nosso valor, que diminuir a gente, que machucou a gente de uma forma que a gente achou que a gente merece abuso, merece as pessoas que estão ruins, merece relacionamentos ruins. Por quê? A gente está cativo daqui. Gente, vocês entenderem que tudo isso está embaixo do pecado? É todas essas coisas que o inimigo usa para opressão, usar para cativar, usar para colocar a gente nesse lugar de prisão. E a gente está aqui, Senhor, eu quero viver melhor, eu quero viver o evangelho. E a gente está lutando porque nós não saímos desse lugar aqui. Por conta da cultura, família, dores, etc, etc. Mas Jesus, ele vem, por quê? Porque ele vai proclamar liberdade para cativos. Ou seja, Jesus está aqui, falando com as pessoas lá, venha, tem liberdade aqui, vamos, está aberto, sai desse lugar. O Egito é um lugar de preso, o Egito é um lugar de pecado, de cativo, você é um escravo, órfão, sai lá, vem comigo, vamos com o Pai. Ele está proclamando liberdade, ele está demonstrando o que está possível quando a gente sai desse lugar. Só que Jesus, Deus é um bom Pai, né? O Jesus, ele não vai forçar você em nenhuma coisa. Alguém aqui foi forçado para ir essa manhã? Esperava que não. Alguém colocou uma arma na sua cabeça e fala, se você não vai lá nessa reunião dos líderes lá, já era. Ninguém forçou você. Esperava que sim. Não, né? Que ninguém forçou você. Os casamentos aqui, alguém forçou você para casar? No dia que você andar daquela corredor, né, gente? Não sei a música em português, mas porque a nossa música era em inglês, brasileiro, tudo lá. E aí, mas a música estava cantando lá e você fala, meu Deus, você está forçado para estar aqui. Não, foi uma escolha. Lembra que você estava lendo seus votos lá? Vou fazer tudo, até a morte, tudo lá. Quando você era mais magrinho, né? Quando você era mais bonito e jovem, né? Quando você teve cabelo, né, gente? Mas ninguém forçou você. O amor que estava guiando sua decisão. E algumas vezes, gente, eu lembrei, eu estava com medo. Minha esposa estava assim. Eu lembrei até hoje, ela estava assim. Eu peguei a mão dela, ela estava assim, né? E foi muito engraçado que, gente, cultura brasileira, né? Ela chegou 1h30 atrasada. Eu acho que ela mudou a ideia. Só que a gente já casou civil, né? Lá nos Estados Unidos, alguns meses antes, né? E só fez o religião o parte física e tudo a gente fez depois do casamento real, né? Mas a civil lá nos Estados Unidos, eu falo, não, mas ela não consegue mudar a ideia, porque já está casada há alguns meses já. Mas ela está muito atrasada. E aí eu entendi, né? Cultura brasileira está assim, e aí, enfim. Mas eu lembrei, eu estava chorando e tudo lá. Ninguém me forçou. Gente, eu gravo um vídeo e eu não falo com minha esposa. Eu guardou esse vídeo para 4 anos assim. E um dia, quando a gente estava num momento difícil, nosso casamento e tudo lá, eu mandei para ela. Eu falei, não, eu amo você, olha isso. O que eu senti esse dia, o que eu crio para você esse dia, eu não esquece até hoje. Mas o que acontece, né? O amor é uma escolha, o amor é uma convite, o amor Jesus, ele está fazendo isso. Ele é tão bem que ele não quer deixar a gente lá. Mas se ele não conseguir controlar suas emoções, não conseguir controlar as suas decisões, ele não conseguir controlar você. Então, se você quer ficar lá, ele vai deixar você lá. Se você quer continuando fazendo os padrões e tudo lá, ele vai fazer. E o que acontece? Nós aqui,
algumas vezes a gente está aqui de uma maneira desempoderada, né? A gente usando essa nomenclatura, empoderado e desempoderado. Vamos na raiz aqui. Uma pessoa desempoderada, uma vítima, uma pessoa que achou que minhas escolhas não importam. Eu lembrei quando eu estava vivendo no mundo, gente, eu teve esse pensamento, parece louco, mas meu pensamento era o seguinte: não importa o que eu faço hoje, se é o dia que eu vou morrer, Então, eu bebia, dirigia, na guerra eu fui louco, assim, tipo, não importa, se é o dia que eu vou morrer, meu destino está determinado. Se tem um poder lá que já fez tudo, ele está brincando comigo, então... Alguém tem esse pensamento que tem um Deus lá que está brincando com nós somos os escravos dele assim, então meu destino está escrito. Não importa o que eu vou fazer, minha história está escrito lá. Por quê? Porque com essa mentalidade eu não preciso ser responsável por minhas decisões. Eu era uma vítima da minha vida. Qualquer coisa que aconteceu, quero me usar, quero me abusar, quero fazer qualquer coisa, eu estou aqui, mas eu sou vítima da vida, só desempoderado. Minhas decisões não têm poder. Eu sou um escravo, sou órfão aqui. Não importa, não pode agradecer meu pai, então eu sou aqui, sou escravo, sou órfão. Mas eu começando a entender, na verdade, o reino de Deus é empoderar nossas decisões. Esse pensamento, tomando essa decisão, eu posso fazer uma decisão. Mas pastor, se não deu certo. Se não deu certo, eu sou responsável para consertar. Por quê? Eu sou empoderado, eu sou responsável, eu não sou uma vítima. Jesus está aqui chamando, você não é uma vítima, você tem toda a autoridade dos céus e na terra, foi dado para você. Então eu não posso ficando aqui, eu não sabia. Ou até a Bíblia fala que no final das nossas vidas, todo mundo vai precisar prestar contas. Então nós vamos chegar lá e você vai falar, né? Uma pessoa vai falar, eu não conheço você, Jesus, não teve a oportunidade para aceitar você. Mas o que aconteceu? A Bíblia fala que cada um de nós tem escolhas, cada um de nós tem. E quando a gente entende isso, não é minha própria vontade, eu preciso entender, nossa, minha carne está falida. Minha carne, gente, se você viver com seus próprios desejos, eu não vou estar aqui essa manhã. Eu acordou com dor de cabeça, eu vou ficar na cama da casa dos pastores lá, né? Olhando para o YouTube, não sei, ficando lá, né, tomando uma chazinha lá e ficando lá na cama. Eu não estou vivendo com meus próprios desejos, porque eu já entreguei minha vida para Cristo. Então, não mais que eu vive, mas Cristo dentro de mim. É tudo da Bíblia. Eu não estou falando endereços, mas eu estou falando versículos. É cada vez mais aqui. Por quê? Eu já entregou, e não é mais minhas escolhas, minha vida, é Cristo que está dentro de mim. Então, eu preciso mudar minha mentalidade, precisa curar isso, precisa entender que Jesus é o padrão. E Jesus, ele não viveu lá como escravo, como órfão, sem empoderado. Não, Jesus, ele falou, pai, é muito difícil. Essa aqui não parece uma boa viagem, não parece férias, pai. Essa aqui, eu vou morrer, vai ser muito dor. Em lágrimas ele fala, eu não quero fazer. Tem um outro caminho? Pai, tem um outro caminho? Só que o que ele falou? Não é minha vontade, mas seu. Olha a decisão, não era tá bom, você não tem mais uma coisa para mim aqui, tá bom, pai, você é um pai terrível. Não, era uma decisão, gente. Jesus não era uma vítima que foi na cruz. Ele era um rei que tirou a coroa e falou, tá bom, e esse é o caminho que o pai tem para mim, vamos lá. Eu vou sacrificar minha vida, por quê? Porque através disso, eu vou conseguir empoderar minha noiva, e ela vai levantar, ela vai avançar. Sabe uma coisa, gente? O reino de Deus não está diminuindo, o reino de Deus está crescendo, está avançando. A gente vai em glória para glória, a gente está sempre avançando, só que o problema é que nós estamos aqui. Então eu vou tentar viver para Jesus. Eu leio a Bíblia, mas eu não acredito, então eu não posso estar na cidade errada, ninguém tem nada, tipo, entende? A gente colocou todas essas desculpas aqui, Jesus está aqui, ó. Olha, filha, você está cativo, venha. Eu já mostrou o caminho está aqui, ó. O caminho está aqui, venha. Vamos para o Pai. Muitas vezes também, gente, nós paramos lá em Jesus. A gente recebeu salvação, mas a gente não recebe transformação e a nova identidade como filho para acessar o Pai.
Gente, eu posso falar uma coisa, não somente aqui nessa cidade, tudo é no mundo inteiro. Todos, posso falar de quase todos os problemas estão sobre paternidade. Problemas de relacionamento, problemas da família, problemas de casamento, problemas de dinheiro. Por quê? Porque o pai é provedor, o pai é protetor, o pai que dá a afirmação, o pai que ele empurrar você para avançar. O pai, então, se seu pai ele não sabe como liderar com a própria vida dele, ele é uma órfã, ele é uma escrava, é uma vítima, ele vai deixar você para ser formado como a cultura vai formar você. Ele não está bem dentro, internamente, então ele vai deixar você para fazer qualquer coisa. Você vai virar um animal. Alguém aqui está guiando esses animais, os bichos lá para comer, para xixi, cocô e tudo lá, para dormir quando quiser. Tudo. Alguém está aqui liderando esses bichos lá? Eu sei lá na fazenda, né, com os vacas, você tem uma rotina, que, né, vocês cuidar eles dessa forma. Mas esses bichos aqui, gente... Então, se você nunca teve um pai que colocou ordem em sua vida, que ensinou você, que amou você, que protegeu você, que colocou provisão em sua vida, você está igual a uma bicho. Se você nunca teve disciplina, assim, o que é a diferença do que o animal e o ser humano? O fato que a gente tem uma alma, o fato que a gente tem emoções, o fato que a gente tem o espírito, o fato que a gente tem paternidade, o fato que, né, os animais, eles querem mais animais para vários motivos, né? Mas o ser humano, a gente não é animal. A gente é pessoas. Existe paternidade, existe cuidado de Deus. E nós vemos isso na Trindade, que existe Deus Pai, Espírito Santo, que não é uma mulher, mas a lado feminino de Deus, que existe consolo, conforto, né? Se você pensa, quem trouxe consolo, conforto na sua casa? Se você quebrou o seu... Lembra quando você era uma criança, você fez alguma coisa, você não foi para seu pai, você foi para sua mãe, começando a chorar. Por quê? Se você vai para seu pai, é nada. Vai lá, volta lá, filho. Né? Mas sua mãe, não, querido, ela começando a sentir sua dor, né? Querida, meu coração. Por quê? Porque é maneira da feminina, né? Uma maneira de conforto. E o Espírito Santo que trouxe conforto. Mas vamos lá, se sua mãe, ela nunca teve esse padrão, ela não sabe como fazer, o que ela vai fazer? Ela vai mostrar uma coisa que não é para a mulher, no lado materno. Se ela nunca teve isso, nunca teve um bom exemplo, ela vai fazer uma coisa mais masculina. Não, filho, você está bem, vai fazer. Então, nossa formação, gente, é muito importante, que guiar sua vida inteira, que trouxe uma identidade para você. E por conta disso, a Trindade é uma perfeita representação da família. Porque família é a obra de Deus. Família é o que Deus construiu. Querendo ou não, família é o projeto, o plano que Deus tem para nós. Esse último domingo, semana passada, eu pregou na minha igreja uma nova série que a gente está falando em relação a uma família e uma igreja. E a primeira mensagem que eu pregou estava sobre a mesa do Pai. O mesa do Pai, de onde todos nós pertencer, né? Vocês aqui, uma igreja que pertencer, né? Que uma igreja aberta para todos. Porque na mesa do Pai tudo parece, tudo pertencer lá. Mas o que aconteceu? Muitas vezes em nossas vidas, em nossa cultura, a gente não teve um padrão correto de masculinidade através do nosso pai, feminino através do nosso mãe, o materno através da nossa mãe, e a gente virou igual de uma bicho, igual de um animal. A gente não tem identidade, a gente nunca teve afirmação, a gente não teve conforto, não teve tudo disso. E disfunção dentro da família vem de onde? Vem de pecado, gente. Sabe o que eu estou falando aqui? Lembra que eu falei, Jesus trouxe liberdade, ou boas notícias para os pobres. O pobre não é dinheiro. O pobre que está bagunçado na minha vida não sabe como consertar. Então, eu estou tão pobre em corpo, alma e espírito que eu não conheço Jesus. Eu não conheço o que está correto, o que está errado. Eu não tenho minhas necessidades emocionais sendo feitas através do meu pai, a minha mãe. Não tenho uma mãe, não tenho um pai, não tenho nada. Eu sou pobre em alma. Sou pobre em espírito, está tudo bagunçado lá. Mas nesse lugar, então, desempoderado. Você está junto? Eu sei que era muitas coisas, está quebrando a cabeça, mas vai chegar. Esse lado aqui, de orfandade, o órfão, pobreza, tudo vítima, é desempoderado. Minhas escolhas não importam. Mas, no reino de Deus, nós somos pessoas empoderadas. Gente, eu posso falar uma coisa que eu aprendi aqui no reino de Deus. Se você quer fazer qualquer coisa,
Ó, sai desse lugar aqui hoje, brava comigo, vai tomar cerveja lá, vai pegar uma prostituta lá e vai fazer. Deus não vai matar você no meio do processo lá. Ele vai deixar que você faça suas escolhas, o que você quer fazer. Só que os pecados têm consequências. E algumas vezes a gente fala, não, mas tem graça, né? Muito hoje na Brasil está chegando esse hyper graça, posso fazer qualquer coisa, tudo lá. Gente, graça existe, graça é melhor do que cada um de nós merece, é verdadeiro isso. Nenhum de nós merece o que a gente tem. E a graça é tão incrível, que o homem que estava lá do lado de Cristo, morrendo na hora, Jesus fala, ó, você crê em mim, então nós vamos estar juntos lá com meu Pai. O graça é assim. Mas também, o graça não significa que você não vai ter consequências das suas escolhas. Pode ir, vai com uma prostituta lá, faz o que você quiser, e aí, pedir graça, o Senhor vai perdoar você. Só que se ela está grávida, você vai ter consequências de tudo isso. Ah, mas existe graça, pastor? Sim, mas tem consequências da minha escolha. A gente não conseguir viver aqui, não, mas eu sou a vítima, alguém me forçou para fazer isso, e né, Senhor, tem graça. Por quê? Quando a gente tornar-se filhos e filhas de Deus, estamos aqui, gente. Você não é mais uma vítima, não é mais uma escrava, não é mais uma órfã. Você está responsável para suas próprias decisões, sua própria vida. Sabe uma coisa? E esse lugar é liberdade verdadeira. O mundo achou que esse lugar aqui é liberdade. Eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, com tudo que eu quiser. Esse aqui não é liberdade, esse é preso. Esse, dentro do pecado, embaixo do pecado, é um cativo. O próprio liberdade, eu tão livre, que eu posso tomar as decisões da minha vida, escolhas da minha vida, sobre até minhas emoções. Alguém me machucou? Tá bom. Gente, sabe que tem pessoas que tem um homem lá nos Estados Unidos, um homem que ama Deus, e realmente, ele era um cara terrível na vida, ele fez tudo coisa bagunçada, ele era casado, e a esposa dele começando a ir para a igreja. E aí ela foi na igreja e começando a orar para ele, fez aquelas vigílias e tudo para a esposa, tudo lá, e ele bebia, ele faz tudo lá. Ele não atraiu ela, mas ele fez tudo o resto da coisa possível e tudo. E aí chegando um momento quando ela desistiu. Imagina, ela era crente, ela orando para ela desistiu. No momento que ela desistiu, ele teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus estava tão forte assim, que ele virou outro homem. Ele começando a ler a Bíblia o dia inteiro. Ele leu o Filipenses e ele fala todos os dias, Senhor, eu quero tornar amor, eu não quero fazer amor, eu quero ser amor. E todos os dias orando lá, e ela começando a vai nas festas, ela começando a vai em tudo lá. E aí ela começando a atrair ele. E o Senhor fala com ele que ela está fazendo isso. Sabe o que ele fez? Ele descobriu tudo lá, ela mentia. Ele falou, não, mas Deus já falou comigo, que você está me atraindo. E também eu já sabia com quem, que Deus me falou isso também. E ela começando a chorar, tudo depois, foi uns meses que ela está fazendo isso. Ela começando a chorar e tudo lá. E ele fala assim, mas eu não deixo nenhuma essa culpa contra de você, porque você está vivendo uma coisa que você não está entendendo. Você não está vivendo a sua identidade. Eu não estou fazendo nada contra de você, eu não sou contra de você. Vamos lá perdoar esse homem junto? E eles foram junto, bater na porta desse homem. Só aqui para você saber, sabe o que estava acontecendo aqui com minha esposa, e Deus transformou minha vida, eu estou orando para você. E na verdade eu sabia que você está fazendo as coisas que você não está entendendo o resultado e tudo lá, mas o amor de Cristo, eu amo você, eu não deixo nenhuma minha julgamento contra de você. O cara chorei também, aceita Jesus, entendeu? A gente fala, não, mas está errado aqui, ele precisa matar esse cara. Cadê a justiça de Deus dentro disso? A justiça de Deus, a misericórdia de Deus, e Ele entregar para nós realmente o que nós não merece. O graça de Deus que Ele já entregou para você, o que você não merece. Tudo que você fez na sua vida errado, Ele não julgou você, Ele julgou de Cristo. E como eu vou julgar todo mundo, se Ele jogou em cima de Cristo, e agora eu posso viver nessa forma, que é amor que transforma a minha vida, eu consigo escolher também, porque o amor transforma os outros. Gente, eu estou no caminho disso. Até acho que hoje, se alguém fez isso comigo, eu vou matar o cara, tá?
Está brincando. Eu preciso orar mais, eu acho, minha vida. Mas o que eu estou falando, existe uma maneira para viver que está muito em cima. Está muito em cima. Sabe o que acontece? Esse homem começando a entender, não. Essa mulher, o problema é que ela não entende que ela é só. Se ela entender que ela era uma filha, ela nunca vai fazer o que ela está fazendo. Então, eu preciso, Senhor, você mostrar através da minha vida como marido que ela precisa do amor, porque amor vai transformar a vida dela. Não é julgamento, não é condenação, não é tudo disso. Então, imagina, as nossas escolhas. Alguém fez uma coisa errada conosco, com a nossa empresa, com o nosso trabalho e tudo lá. Imagina que a gente responde da mesma forma que a pessoa que não é crente responder. Cadê nosso testemunho? Cadê quem nós somos? Cadê Jesus? Jesus está à esperança da glória em nossas vidas até alguém faz uma coisa contra de mim. Na verdade, Jesus foi matado através de crente aí. A igreja, a religião matou Jesus. Esse mesmo espírito é o espírito político, o espírito de poder. O espírito está tentando manipular todas as coisas. Então, quando a gente se sentir manipulado e tudo lá, nós precisamos responder como Cristo. Amém? Vamos lá, eu estou pregando. Volta minhas notas aqui. Tá bem? Olha para a pessoa do seu lado e fala, você tem poder sobre suas escolhas. Você é empoderado. Não é órfão. Não é um escravo. Não é pobre. Você é um filho. Você tem poder de suas escolhas. Amém? Tá bem? Tá muita informação, tá sobrecarregando a cabeça aí? Jesus, ele vem para recuperar o vício dos cegos. Sabe que o pecado, ele trouxe, esse aqui, obrigado, a recuperação da vista aos cegos, isso aí. O pecado trouxe, na verdade, para nós, para a gente ser cego. Você já percebeu isso? Se você pensa sobre o mundo, sobre política, ou qualquer forma, né, que existe uma forma que, cara, como essa pessoa não vê o que ela está fazendo? Não tem como não entender que essa é uma coisa ruim, que essa é uma coisa que dá errado, que essa é uma coisa... Mas quando o pecado está dominando nossas vidas, nós estamos cegos. A gente está um pastor, uma ovelha sem pastor. A gente não tem um caminho, está tudo escuro em nossas vidas. A Bíblia até fala isso, né, que nós somos a luz do mundo, porque o mundo está escuro demais. Mas sabe uma coisa linda? Quando existe luz, o que aconteceu? A escuridão não tem poder. Você sabe que não existe a escuridão na forma que a gente acha. Por exemplo, não existe... Quando a gente chegar aqui, a gente liga a luz, né? E desligar e vira escuro. Mas no mundo, no verso, né? Eles falam que essa escuridão, tipo, não existe. Não existe, tipo, tem o sol, né? O sol está lá, está brilhando em tudo. Não tem não é uma bicho, mas não tem uma máquina de um negócio sem luz. Tipo, criar escuridão. Não tem uma máquina que criar escuridão. Sabe o que é escuridão realmente? É a definição sem luz. Então, quando não tem luz, existe escuridão. Quando não tem sol, está escuridão. Quando não tem a verdade em sua vida, escuridão. Quando não teve Jesus, tem pecado. Então, o mundo está escuro porque eles não têm luz. Que essa não foi revelada ainda para eles. Então, Jesus, ele chegou para revelar a luz. Então, quando a gente sai desse lugar que está escuro, e a gente entrar aqui, a gente precisa entender que eu não sou mais cego. Eu não posso negar aqui. Senhor, eu vou tomar essa decisão hoje, com meus filhos, porque eu não sabe que está certo e não está certo. Não, o próprio Espírito de Deus está dentro de nós, que trouxe convicção para nós. E por conta disso, você se sente mal. Mas você negar a próprio Deus lá, eu vou negar Ele. Então, sabe que está louco? A gente fala comigo, Senhor, mas a gente nega a convicção do Espírito Santo. Fala comigo, Senhor, eu quero viver, mas a gente negar as coisas que está tentando ensinar. Porque quando a luz vem nas nossas vidas, tirar o cego lá. E agora, meu Deus, você consegue ver. Eu tenho problemas, eu sou assim. Mas a gente precisa da graça de Deus para consertar. Última coisa aqui, última coisa dessa parte, tá? Para colocar liberdade para as pessoas que estão oprimidas. Em minha versão em inglês, que
fala que, ou na verdade minhas notas aqui que fala, pecado, ele opressar os vítimas, mas a Messias ele vem para trouxe liberdade para as pessoas que está oprimido. Gente, a Jesus ele trouxe liberdade para nós. Para quem é livre, ele tem uma maneira para viver em liberdade. Por causa disso, nos últimos dias está falando liberdade, 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 liberdade. Porque liberdade é nosso alvo. Ou liberdade do quê? Liberdade das opiniões dos outros, liberdade algumas vezes a nossa própria liberdade contra do que a gente achou que está certo ou que está errado. Alguém já olha para o espelho e você não gosta do que você vê? Você é gordo demais, você está feia demais, você está terrível. Você está cativo de um pensamento sobre você que não está dentro do coração de Deus. Porque quando Ele olhar para você, Ele olha para filha, para filho. Você foi criado na imagem de Deus. Então, quem nós somos para falar mal sobre a coisa que Ele criou? Mas pastor, eu tenho alguns extra quilos. Eu também. Tá churrasco aqui, como chama o pernil na banho? Como chama? Carne na banho, está esse lado aqui, né? Na lata, carne na lata, sabe? Eu aprendi sobre isso amanhã, a gente vai experimentar lá. Mas eu tenho churrasco, tem o pudim aqui, tem cadê o Guilherme? Mas tem o arroz com leite, com canela, né? Eu estava comendo esse ontem, sabe uma coisa interessante? Eu estava comendo esse ontem, eu falo, nossa, tão bom, tá muito gostoso. Ele fala, Ele fala, é simples, é só o leite e arroz. E a canela, eu falo, não, mas tá doce demais, não tem como fazer, né? Ele fala, tem arroz, né? O arroz é doce aí? E aí, só falando um pouquinho depois que ele fala, e aí açúcar também, né? Né? Claro que tem açúcar, todas as coisas boas na vida tem açúcar. Anos atrás eu fui para a Bahia, a gente parou na rua lá e comprei um suco de coco, né? Eu acho. E eles colocou dentro da uma latinha plástica, né? Estava tomando e eu falei, nossa, é bom demais aqui. E a mulher estava junto com a gente e ela falou, eu não paro nesse lugar, mas todas essas aqui está natural, está tudo bem de coco mesmo, é tudo de lá. E aí eu falo, nossa, que demais aqui na Bahia tem água de coco, que supriu todos os outros lá, só água de coco mesmo. E o garçoninha, como fala a mulher garçom? Garçonete. A garçonete, ela chegou lá, eu falo, essa é natural? Imagina, gente, vocês acham que é um milagre realmente que eu estou falando português, que alguns vezes nem sabem como dirigir o negócio. E aí ela fala, realmente só água de coco lá? Eu falo, não tem como, gente, era tão bom, tão gostoso. E aí eu terminou tudo lá e ela voltou. Ela falou, na verdade eu falei com a dona que tem leite condensado dentro. Né? Com certeza, né? Não era natural nenhuma. Leite condensado, pelo amor de Deus. Eu estava, fazendo uma dieta na minha vida, né? Contando as calorias e tem uma lata inteira de leite condensado aí. Já ferrou tudo. Mas, perdeu de onde eu estou aqui. Bem perdido mesmo. Vamos continuando lá. Liberdade, né? Bom, alguém já pensou por que existe dor e trauma? Já tem essa pergunta? Eu esperava que vocês entendessem, né? Que eu estou falando muito sobre isso, mas pecado. O pecado trouxe dor, o pecado trouxe trauma. É pecado. O Adão e Eva, né, na jardim, era gente tão feliz, tão livre que era pelado. Nem sabendo que eles eram pelados. Era tão feliz, que era tão boa, era tão, né, tão liberdade que eles nem sabiam existe, né? Eles não teve esses sentimentos da privacidade e tudo lá, eles estavam lá. E aí o que aconteceu? Eles pecou. E que entra medo. A primeira coisa que entrou lá era medo. E a medo trouxe, meu Deus, eu preciso esconder, eu preciso tirar dor e trauma e tudo lá. E aí a gente pensa, né? Então, porque Deus deixa dor, as coisas aconteceu? Alguém tem essa pergunta? Se você é uma pastor, já ouvi essa pergunta muitas vezes. Eu falei com os pastores ontem, eu vou ler isso para vocês aqui. É uma frase de Timothy Keller. Ele é um teólogo americano, que é um cara muito legal. Ele fala isso sobre essa pergunta. Se voltarmos a perguntar,
porque Deus permitiu que o mal e o sofrimento continuem, né? Que a dor, mal, sofrimento, trauma. E a gente olharmos para o cruz de Jesus, ainda não sabemos qual é a resposta. Por quê? Como é um pai que colocou o filho para sofrer lá, com dor e tudo lá? A gente não tem uma resposta. No entanto, agora sabemos qual não é a resposta. Não pode ser que Ele não nos ame. Não pode ser que Ele seja indiferente ou alheio à nossa condição. Deus leva a nossa miséria e sofrimento tão a sério que se dispôs a assumi-los. Deus, ele olhar para a nossa dor, nosso sofrimento com tanto séria, que Ele fala, não, eu vou entrar nesse lugar para eles, para tirar eles de lá. Se a gente pensar sobre o Evangelho, gente, é a resposta da humanidade. É a resposta. A gente não tem mais Deus, está lá, sentado lá, tomando uma chá lá. Eu não vejo ninguém aqui chamando tererê ou chimarrão, né? Mas o café, né? A gente não tem Deus lá com pão de queijo e café, tomando lá, esperando, ei, consertar a sua vida, boa sorte aí, Deus te abençoe, né? Não, o que aconteceu? Ele saiu de lá, né? Queijo de Minas, tudo de boa lá, né? Imagina que nas céus vai ter as coisas demais, né, Rogério? Ele sai de lá, ele desceu aqui, ele entrou no nosso sofrimento, ele tornou, né, 100% homem, 100% Deus, para quê? Para mostrar o caminho para nós. Ele veja a bagunça que a gente fez, e ele não fala, tá bom, conserta, boa sorte aí. Não, ele sai de lá. Ele fez uma missão para resgatar a humanidade. Ele entrou no nosso sofrimento. Pensa comigo, se Jesus, ele fez todos os milagres, tudo lá, como Deus, não era uma coisa forte, não é uma coisa, não é um milagre. Se Deus está fazendo milagres dessa forma, não é uma coisa muito loucura, né? Mas se Jesus, ele mesmo que era 100% Deus, assumir 100% do homem, os nossos dores, nossas aflições, todas as limitações. Pensa comigo, para 30 anos, Jesus fez o caminho para tornar-se um homem. Também, a gente não tem tempo para falar, mas nesse processo que ele fez tudo lá, faz todas as profecias que foi falado sobre ele, para ele entrar nesse sistema judaico, né? Para ele tornar-se uma rabi, que só aconteceu quando você tem 30 anos de idade. Ele fez tudo correto, tudo que nós não conseguimos fazer, como homem, com as mesmas tentações, desejos, tudo que a gente tem como o homem. Para quê? Para nós, homens, conseguimos tornar-se como Deus. Ou seja, o Deus tornar-se como homem, para homens conseguir como a Deus. Esse não é um escândalo, gente, esse é o Evangelho, tá? Então, se essa verdade não entrar na sua cabeça até agora, que nós estamos tornando-se como Deus. Você não é um 10%, não, você consegue ser 10%. Não, Jesus fala, você vai fazer maior coisas do que eu, porque eu estou de volta para o Pai. Está enviando para você o Espírito Santo. Ou seja, nós conseguimos fazer coisas maior do que Jesus. Lembra que eu falei sobre Reinhard Bonnke ontem? O homem que ministério dele, 94 milhões de pessoas foi salvo através desse homem. Alguém já lê sua Bíblia, vê o cruzada que tem 2 mil... Se eu tenho tempo, gente, tem vídeos lá no YouTube e você consegue ver cruzadas de milhões de pessoas. O câmera subia em cima do palco, tipo, muito alto, em toda direção, como longe você consegue ver, tem as pessoas, mãos levantadas, gritando o nome de Jesus. Coisa mais linda, você vai ver e vai chorar na hora. Milhões. Eles têm escrito decisões, na cartões, eles têm decisões, foi salvo nesse dia, meu nome é seguinte, sabe? Tipo, 94 milhões até hoje, mais pessoas que tomam as decisões para Cristo. Jesus não fez isso. A minha Bíblia não fala isso. Então, o que aconteceu? Qual é o nosso problema? Porque eu não estou vivendo o meu propósito. Para quê? Preso embaixo do pecado, repetindo os padrões, repetindo as coisas lá. Seu chamado pode ser, não é para ser o Reinhard Bonnke, mas seu chamado pode ser para transformar essa cidade. Só que quando a gente está parado aqui, como a gente vai ensinar as pessoas para ser como Cristo quando eu estou mais
aparecendo como eles do que Cristo. Está preso, está atrasado lá. Atrasado não, atrapalhado lá. Gente, muito rápido. Eu tenho até que horas? Você está jejuando o almoço que o pastor falou, é isso? Já falou, ele está falando que domingos aqui os líderes eles jejuam, feijão e arroz e deixam só brincando. Mas não sei para vocês, mas algumas vezes eu penso, poxa, porque pecado existe, todas essas coisas. Olha para esse versículo, Romanos 8:2. Através de Cristo Jesus, o lei do Espírito que trouxe vida para nós, trouxe liberdade do lei de pecado e de morte. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, libertou você da lei do pecado e de morte. Tá bom? Então Jesus, o Espírito de Jesus Cristo, tirou a gente, né, do lei do pecado, o lei da morte. Precisamos entender que Deus ele é um justiça, né? Ele é a forma que Deus faz as coisas é nessa maneira, né? Existe a lei espiritual e existe a lei do pecado e morte. Então, o Deus ele teve uma aliança com Adão e Eva. No momento que eles pecou, eles quebrou essa e a lei do pecado e morte entrou. Adão e Eva eles não morreu antes do pecado. O que trouxe dor, sofrimento e até a morte era pecado. Então, quando Jesus chegou, ele fez, não somente conquistou a pecado, ele conquistou a morte. Por quê? Ele demonstrou para nós que ele tem um poder sobre todas as coisas. Não somente o pecado, mas sobre a morte também. Então, ele levou para nós a liberdade que nós também conseguimos viver em cima dessa lei de pecado, de morte, de doenças e tudo lá. Então, quando a gente orar para alguém, a gente não está orando aqui. Senhor, por favor, pode me ajudar aqui, esperava que vai dar certo, e se você quiser curar essa pessoa. Não, a gente está vivendo e orando aqui, a sua vontade para curar. A lei do Espírito está em cima da lei da morte, a lei do pecado, a lei da dor, a lei de doenças. Então, eu estou como um embaixador, um advogado, está declarando o que está lá aqui. E quando eu oro com poder e autoridade que eu tenho, que eu sabia que eu tenho, quando eu oro, quando eu declaro, a criação vai obedecer a minha palavra. Por quê? Porque eu estou lá com Jesus, do lado, junto com Deus Pai, declarando aqui igual que está lá. Vocês já entenderam toda essa verdade? Só que eu não posso fazer isso quando eu estou aqui, preso em tudo isso. Então vamos falar como a solução de tudo isso. Que bom, pastor, boa notícia tudo lá, mas você não entende minha vida, porque eu sou pior do que os piores. Piores não existe essa palavra, né? Sou mais pior. Eu sou pior do que mais pior. É mais pior, existe? Não. Isso aí. Essa mais pior pessoa sempre corrigir. Pastor, não existe mais pior. Mas minha português existe, tá? Vamos muito rápido, só para falar sobre meu entendimento, para a minha jornada, para vocês entendimento. Filho do pastor, roubado na minha casa através da igreja. Mas espera aí, pastor, Deus não vai proteger? O filho do pastor que foi roubado dentro da igreja, na casa atrás da igreja, 2 homens entrou lá com facas, roubou eu e meu irmão. Achava que eu vou morrer. Estava pensando, poxa, o que eu vou fazer aqui? Eu vou morrer, né? Eu lembrei que eu estava com 8, 9 anos de idade. E pessoas acham que, né, alguns outros países não têm violência, não tem. A gente tem, gente. Estados Unidos tem bandidos, tem tudo lá também. E sabe uma coisa? Quando isso aconteceu, abriu em minha vida uma porta de trauma. Abriu dentro de mim. Como eu faço? Uma maneira para explicar. Quando a gente tem experiências com trauma e tudo, existe coisa no mundo espiritual. Por exemplo, a gente consegue identificar vocês aqui como pessoas da Bahia. A forma que vocês falam, Minas Gerais. A forma que vocês falam, né, a roupa que você usa, porque a gente consegue identificar você na forma que você é, pelo menos brasileiro, né? Então, no mundo espiritual existe coisas também que consegue ver. Eu consigo sentir as pessoas, consigo sentir as coisas, eu consigo sentir pecado, consigo sentir, por exemplo, o espírito quando a mulher sedução, como chama? Sensualidade. Você já viu, sentiu, nossa, essa pessoa tem uma porta aberta nela que ela parece que ela está querendo vender ela mesmo, assim, tipo, já vi isso, você já tem discernimento?
Você não orar, pedir para o Senhor abrir seus olhos. Porque existe, nessa maneira, quando você olhar para alguém, você consegue ver, e não é uma coisa natural, não é somente sobre a roupa que ela está usando, é sobre o que está aberto na vida dela. Então, quando a gente tem trauma em nossas vidas, abriu essa porta. A porta da pecado sexual, né? Ou essa porta que a gente, no mundo espiritual, pessoas conseguem identificar a gente. Os demônios tá cativo lá, está aberto para a gente fazer as coisas lá. Por conta disso, as pessoas repetiam os padrões, especificamente em relacionamentos. Por quê? Porque eles fez alguma coisa errada, foi abusado do pai, mãe, ou qualquer coisa aí, e aí eles começando a buscar o alma, corpo e espírito, esses tipos de relacionamentos, por conta de trauma. Então, quando eu teve esses 8, 9 anos de idade, o trauma abriu minha vida. E aí, o que acontece? Eu, por conta da dor de Deus e tudo lá, eu fugi à igreja, fugi a Deus, e começando a buscar o mundo, pecado e tudo lá. E eu teve meu relacionamento com a minha primeira namorada, quando eu estava 13, 14 anos de idade, que o mãe dela começando a dar para nós álcool. Começando a dar para nós, né, bebida e tudo lá. E aí depois eu descobri que o pai dela era o hippie. Sabe daquela hippie? Que faz fumar maconha e tudo lá. E aí eu começando a fumar maconha, e ele começando a falar, você tem, né, vamos fumar junto aí. E aí eu começando a comprar maconha para esse homem, né? Eu estava recebendo álcool da mãe dela. Eles eram hippies, meus pais eram muito rígidos, muito fechados, religião, né? Igreja, vai lá. E essa família era hippies. Faz sexo com minha filha se você quiser, só usando a proteção lá. Faz o que você quiser. São os hippies, tudo amor, tudo está aqui. Só que nem sabendo, na época, mas o mãe da minha namorada, ela estava me formando para abusar. E ela começando a me abusar sexualmente, e eu nem sabia que era abuso sexual, até tipo 10 anos atrás, que eu estava dentro de uma sessão, depois eu tornei um cristão e tudo, falando com uma pessoa na conselho, né, uma pessoa na conselho, não sei como é uma pessoa que faz conselho, psicólogo, conselheiro. E eu estava falando a minha história que aconteceu com essa mulher, e ele começando a rir. E aí eu falei, muito desrespeito, né? Tá rindo da minha cara. Ele fala, não, cara, não está rindo sobre essa situação, não está rindo porque você não entende o que aconteceu. Ele fala, vamos me ajudar, você está entendendo, porque você está falando como se você teve um relacionamento com essa mulher. Mas espera aí, você estava 14 anos na idade quando aconteceu um relacionamento sexual com essa mulher que teve 40 e pouco. Vamos lá. O que você fala, né, o que você chama, Andy, uma homem de 45 anos de idade que está dentro de uma relação sexual com uma menina de 14 anos, o que é? Eu falo, é abuso. E ele fala, e para você? Porque você não entende que esse é abuso também. Nunca pensou nessa forma. Porque para o homem que quer o sexo, todo mundo fala, né, é o homem que quer, é o homem que está liderado com isso, é o homem. A mulher não conseguir fazer ser um abusador. Só o homem consegue abusar a mulher. A nossa cultura fala isso, né? Está transmitido essa entendimento. Então, para mim, uma criança, eu nem pensar. Eu era, né, o resultado da meus próprios desejos. E dentro da cultura, na verdade, para as pessoas nos Estados Unidos entendem, no Brasil não entende. Mas teve uma música sobre, olha só o que loucura. Nesse mesmo período, teve uma música famosa, que uma criança, os teenagers, né, os adolescentes, estava cantando uma música sobre a mãe de um dos amigos deles nesse grupo, que ela é bonita, sensual e tudo, que eles têm um desejo para ela. Então, dentro da nossa própria cultura, o que estava sendo comunicado para mim, que esse era meu desejo, minha coisa lá, eu não conectou os pontos que ela estava me usando ou me abusando. Vamos lá, o que aconteceu quando o trauma entrar em nossas vidas, de qualquer forma? Antes você tem trauma em sua vida, você veja o mundo em 3 maneiras diferentes. O primeiro é do quê? O mundo é bom. Né? Eu acho que o mundo é bom, eu tenho todas as necessidades, está tudo bem, o mundo está bom. Eu acho que eu sou uma boa pessoa, porque, olha, todo mundo me gosta, está tudo bem, não tem problemas com ninguém, por isso que eu sou uma boa pessoa. E outro é as pessoas estar seguro. Posso confiar em pessoas, posso confiar em todas as coisas. Mas no momento que trauma entrar em nossas vidas,
o seu filtro mudar. O mundo não mais ser seguro. A cada pessoa que pode fazer qualquer coisa, qualquer hora. E, na verdade, eu sou uma pessoa ruim, porque eu precisava fazer alguma coisa para essa coisa ruim acontecer comigo. Então, é um resultado das minhas escolhas, é um resultado da forma que eu, meu jeito, a forma que os meus desejos, a minha maneira para falar, minha personalidade, minha família, alguma coisa. Eu sou uma pessoa ruim porque é uma coisa tão terrível para acontecer para mim, é por conta eu mereço isso. Então, mudar completamente o filtro das coisas que aconteceu. E, na verdade, o que acontece? Continuando as formas de trauma em nossas vidas. Foi na faca, né? Roubado lá. Foi nessa drogas e tudo lá. Pecado, mais coisas lá. Relacionamento com essa mulher. E aí mudou minha filtro de vida. Toda mulher é uma prostituta. Minha mãe está traindo meu pai. Cada mulher para ser... Eu estou usado, vamos usar qualquer um. Vai fazer qualquer coisa. Drogas, bebida, tudo lá. E meu desejo era para entrar no exército. Eu quase não fiz isso por conta da bebida, por conta da drogas, na verdade. E aí, só que eu consegui entrar, e aí eu fui para a guerra. E a guerra tem mais traumas, mais coisas, né? Lá na guerra você é o melhor, pior pessoa que existe. Você tem poder, 18 anos de idade, tem poder para matar as pessoas. Com arma, tem poder, faz o que você quiser. Eu estava lá na guerra fazendo qualquer coisa. E sabe que a dor e a trauma e pecado, ele não vai curar você. Só fazendo as coisas divertido não vai curar você. Só tentando, né? Algumas vezes a gente tentando deixar as coisas para trás, não vai curar você. Parte de hoje está tudo resolvido no meu passado. Não vai ajudar nada. Por quê? Porque esse bagagem parece tipo... Imagina que você está pintado, né? E uma forma de ser pintado com colorido que não sai do seu próprio pele. Então, mesmo que você acordou amanhã e você fala, não, mas eu quero ser limpo hoje. A partir de hoje eu vou ser limpo. Está dentro da sua... Você está colorido. Está dentro de você. Seu filtro está diferente. A forma que você interagir com as pessoas está diferente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa uma jornada de cura em nossas vidas. A gente não pode ficar aqui, prometeu para você, um dia para o outro, faz uma oração e acabar tudo em sua vida. Sabe por quê? Porque seus pecados, seu trauma e tudo não foi tipo um momento para o outro também. Não foi tipo assim. E na verdade, todo o tempo, através desse trauma, essa dor e tudo lá, todo esse tempo e tudo lá é a forma que você é hoje. A forma que você vive. A maneira que você fala, a maneira que você faz as coisas é por conta de quem você é. A bagagem da vida. Quando a minha esposa, ela prega mensagens similar disso, ela pega as malas, mochilas, né? Ela pega tudo lá, e ela faz tudo lá, e ela, vamos lá, né? Vamos lá na vida, vamos correr na vida. E eu tenho bagagem na minha vida. Vamos fazer uma atividade aqui, minha esposa, ela vai ter orgulho que eu faço isso aqui. Eu quero pegar, pode pegar esse casal aqui? Pode vir aqui, gente? Ó, esse não é um lugar de condenação. Condenação, isso aí. Eu já falei, né? Já abri todas as minhas bagunças, os meus problemas na minha vida, tá? Já fez todo o pecado que existe, todos os 10 comandos lá, eu sou a cobaia, né? Eu já fiz tudo errado na minha vida, mas Deus é bom, e Deus é restaurar. Mas vamos lá. Pode vir aqui, gente? Vem aqui vem aqui. Olha para sua esposa. Aqui. Tá? Minha esposa, ela sempre faz essa atividade. Eu quero 5 mulheres, rapidamente, 5 mulheres, por favor. Pode vir aqui. 5 mulheres, rapidamente, rápido. Pode vir. Flucana, tá. Mas mulheres, vem nesse lado de homem aqui. Vem nesse lado do homem. Mais por favor. Rapidamente, mais um. Obrigado, senhora. Agora, 5 homens. 5 homens, vem aqui, 5 homens, rapidamente. Vamos lá. A gente não tem muito tempo. 5 homens, 1, 2, 3... Pastor, pode vir aqui, vai atrás aqui, ó, também. Vai atrás dela, tá. O dia do casamento, a dia mais lindo, né? Lembra do dia lá? O que aconteceu, né? Ela ofereceu a coração, tudo que ela vivia na vida dela, tudo lá, e ele também. No meu amor, com tudo que eu tenho, é seu, né? E fecha a conta lá, volta a fazer o que os adultos fazem de noite, né? Lá. E achava que tudo vai dar certo, só que o que acontece? Vamos lá, casou, vamos lá. Eu quero os homens seguir a mulher, as mulheres seguir o homem. Vai lá, gente, vai lá no corredor, faz uma fila atrás deles, vai lá. Ó,
Ó, faz uma direita lá, porque vocês vai na sua lua de mel. Vai fazer uma direita lá, a lua de mel aí, ó. Com todo mundo junto aí, Flucana, Fluana, o Pedro, Henry, Henrique, tudo lá, fazendo tudo lá. E aí o que aconteceu? Eu já casado, vai ver feliz para sempre. Só que o que acontece? Se a gente não quebrar a nossa ligação da alma de toda essa galera, obrigado gente, pode sentar. Se a gente não quebrar a ligação da alma de toda essa galera, se a gente não consertar essas coisas lá, a gente está levando Fluana, Flucana, Pedro, nosso casamento. E achando que vai dar certo. Só que a gente não consertou. Ah, mas pastor, depois da cruz tudo foi pagado para mim, tudo lá. Sim, é verdade, para seu espírito. Mas sua alma, seu bagagem, você trouxe junto com você. Então, a forma interessante que Deus fez isso, né? Porque, por exemplo, porque quando a gente tornou salvo, porque a gente não virou uma outra pessoa? Troca meu corpo, que bom. Imagina, né? Vai ter engraçado fazendo o evangelho, eu sei, esse era o caso, né? Vem na igreja, porque no momento que você aceita Jesus, consegue trocar seu corpo da maneira que você quiser. Vai ser uma pessoa bombadão, né? Não, vai encher a igreja, né? As pessoas chegando aqui, levantam a mão, aceitam Jesus. Vai ser, né, o influenciador, assim, bem bonito, assim, na hora. Mas não era assim. A gente recebeu um novo espírito, mas a nossa bagagem é tudo está lá. Por quê? Porque Deus trouxe cura para nós. Ele não somente quer ser nosso Salvador, Ele quer ser nosso Rei, Ele quer ser quem cura a gente, Ele quer ser provedor, Ele quer ser o Pai que restaura tudo. Olha na Bíblia o filho pródigo, né? Que ele estava lá abraçando, esperando o filho para vir, né? É muito lindo dessa forma. Quando a gente faz tudo errado na vida, nosso Pai está lá para receber a gente. Só que nós precisamos aprender como viver e curar as coisas dentro do nosso coração. Então, vamos lá. Gente, eu estou pegando 4 horas de conteúdo aqui, bem profundo, e colocando em uma período de 2, ou menos. Com licença. Então, o que aconteceu? Nós precisamos fazer uma jornada de cura. E, para mim, gente, eu achava que vai dar tudo certo quando eu tornei uma cristã. E estava frustrado que os problemas manifestaram depois disso. Eu não entendeu o processo de cura. Minha esposa, ela fala sobre uma cebola, né? Você tira uma casca, tira o próximo passo lá. Você já viu uma cebola podre assim? Mas só podre parte de trás. E você abriu, consegue tirar. Chegou que tem ainda um pouquinho lá dentro que pode usar, que era até bom e doce e tudo. Igual nas nossas vidas. A gente tem o cascas, parte podre que a gente precisa tirar e tudo lá. Eu fiz viagem missionária em todo lugar do mundo, achando que era perfeito, tá lindo, voltou. Foi na escola da BSC, uma escola de avivalistas lá em Bethel. E o primeiro ano era incrível, gente. O primeiro ano era caindo no chão, fazendo tudo, tipo, todo avivalista, pessoas famosas, todas as coisas, tipo, todo dia encontros com Deus. Era tipo Disneyland para crente, assim. Era maravilhoso, encontros incríveis. E o segundo ano eu achava que vai ser igual. Mas, nesse período, eu estava dentro de um relacionamento disfuncional. Se você fala com meus pais, eles vão até falar que era tóxico. Esse foi 10 anos atrás, mas... E esse relacionamento era tóxico. Era uma mulher muito profética, muito com os dons, mas caráter podre, assim. E ela teve muitos problemas de codependência, porque o pai dela abandonou ela, o mãe dela morreu de câncer, e ela sentiu muito abandono. Então, cada vez que eu tentou sair dela, assim, tipo, criar o espaço, ela vira louca, assim. Então, era uma coisa... E minha codependência também, minha vitimismo, achou que eu não conseguia ser bem sem ela. Então, imagina a bagunça nesse negócio, gente. Era terrível. O negócio era tóxico. Era tão terrível, era terrível. Então, a gente descobriu uma maneira que, graças a Deus, consegui. Saiu, eu, né? Fugi, ela fez uma coisa, por quê? Porque quase me matou. Eu peguei minha arma um dia, colocou na minha boca e falei, Satanás, esse é o que você quer? Estava, tipo, era assim. Por quê? Sabe o que acontece? Quando a gente conhece Deus, e a gente sabe a verdade e a gente não vive isso, é pior para nós. Então, quando você conhece Deus, quando você conhece a verdade, e você está vivendo em pecado, as forças do inimigo é muito mais contra de você. Por quê? Quando você está junto com ele, um pecador,
Ele já ganhou na sua vida. Mas da maneira que você está lutando com essas coisas lá, com toda a força lá. E aí, chegou um momento quando eu, estava lá. Isso aí, Satanás, isso é o que você quer? E aí, eu lembrei que eu joguei minha arma, que estava dentro do meu carro. E eu falei, nossa, já era. Não, para ninguém merece isso. E aí, eu desconectou toda a conexão com esse mulher, E muito disfuncional, gente. Vocês acham que, hoje eu sou pastor, tudo bem, mas eu teve muitos problemas na minha vida mesmo. Então, eu sabia que em Brasil a gente tem muitos problemas. 1 em 4 mulheres foi abusada sexualmente hoje, estatisticamente falando. 1 em 4. Então, olha para o seu redor, 1 em 4 de vocês mulheres. E homens, 1 em 5. Então, nessa sala aqui, estatisticamente falando, 20 até 30% das pessoas nessa sala aqui foi abusado somente sexualmente. Estamos num mundo falida, uma geração que tem mais trauma do que qualquer outra geração. E aí eu desconectou com essa mulher, depois começou o segundo ano da escola, achando que eu vou viver a primeira coisa do primeiro ano. De novo com Deus, todas essas coisas, só que Deus era longe de mim. Sentimento que eu teve. Muito longe. Parece que eu não consegui conectar com Ele, sentir a presença dEle. Eu virei muito bravo com Deus. Muito bravo mesmo, porque eu estava com muita dor, quebrado nesse relacionamento, quebrado em todas as áreas da minha vida, assim, buscando o Senhor, já viajou do mundo inteiro, já fez muitas coisas, aí eu estou nesse lugar, parece que Deus me abandonou assim, e eu lembrei uma mulher chegou na igreja lá, ou escola, e ela estava falando sobre os milagres que Deus estava fazendo no mundo inteiro, no Brasil, na África e tudo. Gente, sabe que essa raiva que borbulhar dentro de você, alguém já tem esse sentimento da raiva que está subindo dentro de você? Eu teve isso quando ela estava falando. Eu achou que eu vou ficar em cima da minha cadeira, gritar com ela, cadê Deus é minha vida? Por que não? E graças a Deus eu teve um pouco de entendimento que eu preciso sair daquele lugar. E eu fui na caminhada com Deus. Alguém já fez uma caminhada com Deus? Quando você caminhar e não era para oração, não era para falar seu amor para Ele, mas para gritar e com raiva com Ele? Glória a Deus, obrigado. Tem um lá atrás que é verdadeiro. Eu fiz aquela caminhada. E aí eu começando a falar as coisas para Deus. Eu odeio você. Quero mais de você em minha vida. Começando a falar as palavrões, todas as coisas para Deus. Tudo lá. Tudo minha raiva. Gritando tudo lá. E aí eu parou, esperando, gente? Vai ter uma raio. Matou aquela jovem aí. Estava esperando. Sabe o que acontece? Não aconteceu. Ao invés do raio vem e matou essa jovem idiota que está falando as coisas para Deus nessa forma da raiva, o amor de Cristo veio em cima de mim. O amor do Pai. Parece que era uma cobertura em cima de mim. Que eu viro mais bravo ainda. Porque um Deus consegue me amar depois eu fiz tudo que eu fiz, está fazendo tudo que eu fiz, do jeito que eu fiz para ti. Eu aprendi esse dia, gente, que eu estava vivendo com uma capa, que eu estava vivendo com uma máscara. Como eu falei isso com líderes ontem. Alguém aqui já falou, quando você entrar na igreja, alguém fala, paz Senhor, está tudo bem? Você responde realmente que não é bem? Ninguém fala. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Você está divorciando minha esposa, mas está tudo bem. Meu pai morreu ontem. Faça Senhor, está tudo bem. A gente tem essa capa, algumas vezes, que a gente não vive verdadeiramente e a gente não entende porque Deus não faz as coisas na nossa vida, porque Ele não conseguir baixar seu próprio máscara. Você precisa fazer isso. Eu aprendi nesse momento que Deus não conseguiu curar algo dentro de mim que eu não deixo para Ele tocar. Muitas vezes em nossas vidas a gente está orando, pedindo algo de Deus, Toca meu coração, Deus, me curasse, eu quero ser seu filho, eu quero viver, mas não consegue penetrar minha defesa. Mas fica longe, pode tocar aqui, Aqui, por favor, aqui, eu quero ser uma mente mais sábia e tudo lá, mas não toca essa dor. Sabe que eu aprendi uma coisa sobre nosso coração? A gente não conseguir entregar todo o nosso coração para Deus se nós não temos realmente, completamente nosso coração. O que você está falando, pastor? Olha só, ser Fluana tem 10%, ser meu pai tem 20%, ser esse trauma da guerra tem 15%, ser essa briga
meu chefe, tudo lá tem 10%. Sei, a minha irmã que faz coisa ruim tem outro 10% lá. Sei, todos os X fulanos que eu tenho na minha vida tem, né? Vai chegar para Deus, eu te amo com todo o meu coração. Aqui é 7%, Pai. A gente faz muito disso. Dentro da igreja, a gente está... Nosso coração está quebrado e jogado em todos os cantos dessa cidade aí. Chegou na igreja com 3%. Paz, Senhor. Aleluia. Jesus, você é tão bom. Só que você é tão bom dentro dessas 4 paredes, porque em casa, uma briga com minha esposa todos os dias. Dentro do trabalho lá, eu quero matar meu chefe. Lá naquele lugar. E aí eu vejo fulano no outro lado da rua que namorou com ela antigamente, está casada com meu irmão que era meu amigo, tudo lá. E, gente, eu sei como faz esse negócio. Já passou tudo disso. Cidade pequena, cidade grande é a mesma coisa. Exército é a mesma coisa. Perdeu o X porque meu amigo, que era melhor amigo, me traiu com ela, ele está casado, feliz, glória a Deus para isso. Na verdade, melhor que ele do que eu com ela. Mas o que eu estou falando é, tipo, de ver as coisas, né, que a dores da vida está tão real, as coisas, e a gente nem entender. Nosso coração, a gente está protegendo o nosso coração, chega na igreja, tentar ser vulnerável com Deus, mas todos os dias protegendo o nosso coração, achando que todo mundo está contra de nós, que nós não somos pessoas boas, e aí chegou aqui, Senhor, Tu és bom. Não faz sentido, não funciona. A única forma que nós vamos conseguir realmente conectar com Deus na forma que Ele tem para nós, se a gente ser curado e liberto, nosso próprio coração disposto. Eu aprendi nessa estação que Deus, Ele é um Deus que Ele ama não somente as coisas boas que Ele faz. Por exemplo, quando você casou com sua esposa, você casou com tudo, né? Não consegue tirar minha orelha, porque ela não gosta da minha orelha, e casou com o resto. Sabe uma história engraçada aqui? Eu faço jiu-jitsu, né? Ela estourou minha orelha, lá começando a crescer. Eu acho que minha esposa orou porque ele voltou assim, normal. Mas estava estourado. E eu acho que era legal. Eu sou uma guerreira, eu quero ser parecido cada vez mais com uma guerreira, tudo lá, eu acho que era legal. E minha esposa, ela fala, eu não casou com isso, não. Senão ela estava na contrato, não. Consertar esse negócio. Não, mas meu amor, tá linda. Mas o que acontece? Ela não consegue tirar minha orelha, porque ela não gosta. Está casada comigo, tudo que eu tenho. Gente, quando você entrar uma aliança com Deus, essa que eu aprendi sobre Deus. Ele não somente quer o seu dia boa. Ele não somente quer o seu melhor, Ele quer o seu pior. O amor não é uma coisa que só escolhe, tá bom, vamos escolher o melhor de Rogério, e aí, não. O amor é o seguinte, no seu pior dia, no pior momento da sua vida, Ele ama você ainda. Na verdade, no seu pior dia, a Bíblia fala que kindness, né? O amor de Deus, essa leva a gente para arrepender, né? Não é porque o julgamento dele, o amor dele que chama a gente para isso. E sabe o que aconteceu? Você não vai nunca experimentar Deus na forma que Ele quer para você, se você não deixar um lugar para Ele encontrar seu coração, seu dor, sua raiva. Nesse período da minha vida lá, gente, eu não conseguia encontrar a presença de Deus quando eu estava assim, paz, Senhor, aleluia, Deus é bom, volta hoje, Pai. Não. Eram os momentos que eu tentou isso, eu ficando muito brava, eu ficando no chão, orando, batendo no chão. Estava tudo na escola, 1000 estudantes do meu redor. Aleluia, Deus é bom. Eu estava no chão, que isso? Está servindo você para anos e ainda tem essa dor. Porque você deixa esse relacionamento com essa mulher louca. Você fala comigo sobre isso, teve palavras proféticas sobre isso. Nesses momentos, o amor de Deus vem. O poder dele vem, né? Eu entendi que eu preciso, na verdade, abrir toda a minha dor, toda a minha raiva, todo esse lugar, porque Deus não quer só um pedaço de sua vida, Ele quer tudo. Ele quer tudo. Amém?